Olá, minha gente. Eu sou o pastor Giovanni e eu estou aqui para trazer uma palavra essa que edifica. E hoje a gente não vai falar de coronavírus. Hoje a gente vai falar de algo muito diferente, porque hoje só o que se fala em tudo que é quanto é lugar, nas redes sociais, na televisão, é só sobre o coronavírus. Então hoje é pregação sobre coronavírus, é para tudo quanto é lugar. Então hoje vamos falar de algo diferente. Hoje nós vamos falar sobre a humildade. Jesus ele falou que se não nos tornarmos humildes como uma criança, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Então, vamos lá para a palavra, né? Que é isso importante. Deus ele nos fala pela sua palavra. Eu tenho meu cunhado aqui, né? Leandro. Um abraço, meu cunhado. Vamos lá para a palavra. E eu estou aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vamos ler hoje a partir do versículo 15. Olha o que diz aqui. Vamos lá? E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém? Então vamos parar um pouquinho aqui, vamos entender. Jesus estava em determinado lugar e trouxeram as crianças para que Jesus tocasse e impôsse as mãos sobre elas. E os discípulos colocaram, ou seja, uma dificuldade, de maneira que os próprios discípulos de Jesus não queriam, não estavam permitindo, achavam que as crianças estavam atrapalhando, mas pelo contrário, Jesus disse: Deixai, tragam os pequeninos a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E Jesus falou que se nós não receber, se eu e você não receber o reino de Deus como uma criança recebe, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Então, vamos entender um pouquinho. O que isso quer dizer? Você que já foi criança, você sabe que é difícil, é muito difícil uma criança guardar mágoa do seu colega. Eu mesmo, quando era criança, briguei no colégio. Quem é que nunca brigou no colégio? Tem muitas pessoas agora que estão me assistindo, que já teve umas rinchas, que tem irmãos, que já brigou com irmãos quando era criança, quando o pai trouxe e deu uma disciplina. Raramente você vê uma criança que não levou mais do que 2 surras da mãe e do pai. Aí eu pergunto, o pai deu uma surra no filho, a mãe deu uma surra na filha. Ela ficou triste? Ela não gostou? Ela chorou? Ela deixou de amar o pai, deixou de amar a mãe porque levou uma surra? É claro que não. Por quê? Porque a criança não guarda mágoa. Dificilmente você vê uma criança que guarda mágoa. Por exemplo, eu tenho irmãos e eu brigava com os meus irmãos. Mas meia hora, alguns minutinhos depois, era como se nunca tivesse brigado. Olha só como é que é. Hoje você vê as famílias, os adultos, as pessoas discutem por qualquer coisa, por besteira, por dinheiro, por opiniões. Hoje tem as redes sociais, a pessoa posta alguma coisa, joga indireta lá no status, e você vê as pessoas brigando, ficam mal, é pai
com ódio de filho, mãe com ódio de filho, é briga, é contenda, as pessoas divididas, as pessoas magoadas umas com as outras, e dificilmente as pessoas perdoam, pessoas com traumas do passado e não querem deixar para lá. Tem aquele livro, A História do Peregrino. A Bíblia fala do peregrino, que ele levava um grande fardo nas costas. E ele só se livrou do fardo nas costas quando ele encontrou Jesus. Então, existem muitas pessoas que estão com um fardo muito grande, com mágoa, com tristeza no coração, e isso impede a pessoa de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse: quem não recebeu o reino de Deus como uma dessas crianças, de maneira nenhuma verá o reino dos céus, poderá entrar no reino dos céus. Então, eu estou falando que há muitas pessoas nesse mundo que guardam mágoa umas das outras. Eu já passei em igrejas que uma pessoa me procurou, não vou falar o nome da igreja, não o lugar. A pessoa me procurou e disse assim: pastor, eu quero que o senhor fale com aquela determinada pessoa que ela vai embora da igreja. Porque essa igreja é pequena demais para nós dois. Então, ou é eu ou ela. Então o senhor vai decidir. Eu disse assim: então eu vou mandar você embora. Por quê? Por que você vai mandar embora? Porque ela não tem nada contra você. Então eu vou fazer o seguinte, pastor. Eu vou vir de noite, porque ela gosta de vir de manhã. Aí eu perguntei: qual é o reino de Deus que você está querendo ir? Olha só, a pessoa veio a mim e pediu que eu expulsasse uma pessoa da igreja, porque ela não gostava daquela pessoa, e a igreja era pequena demais pelas duas. Então eu tinha que escolher entre ela ficar e outra ficar, como se eu fosse o dono da igreja. E eu disse: então a senhora vai, porque a senhora vai para o inferno, ela vai para o céu. Por quê? Não, eu vou vir de noite, porque ela gosta de vir de manhã. Olha só, a pessoa está tão cega pelo ódio, que ainda não conheceram a Deus. Então, como pode as pessoas dizer que amam a Deus, fazem a sua oração a Deus e não perdoam umas às outras? Jesus, ele fez a oração do Pai Nosso. E ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós temos perdoado o que nos tem ofendido, como nós temos perdoado os nossos devedores. Fala em duas linguagens. Então, existem pessoas que vivem uma vida de hipocrisia. Como eu posso amar a Deus se odeio o meu irmão? A Sagrada Escritura diz: aquele que odeia seu irmão é assassino. É assassino. Por quê? Porque não ama a Deus. Como a pessoa pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Odeia o seu próximo? Então a pessoa tem um grande problema. A pessoa não tem um coração como de uma criança. O pai vai lá, a criança comete um erro, repito, o pai lá vai lá, dá uma surra, meu irmão. Meu pai uma vez tirou o couro da minha costa, tirou o couro, porque eu errei. Ele errou também, não podia tirar o couro da minha costa. Mas nem por isso eu tenho ódio dele. Então você vê isso, as crianças. Repito, você que é criança já brigou na escola, já brigou com seu irmãozinho, brigou com a sua irmã, mas nem por isso você guarda mágoa. Você tem ódio, você quer que a pessoa se dê mal. Por quê? Por quê? Porque a criança, Jesus disse, porque das crianças, dos tais é o reino dos céus. Porque a criança não se magoa, a criança fica triste na hora, mas ela perdoa. E é assim que temos que ser.
Jesus outra vez disse, trouxe uma criança, colocou no meio e disse, todo aquele que não se tornar humilde como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. E infelizmente eu vejo isso até no meio dos pregadores. Pregadores com ódio uns dos outros, criticando, perseguindo uns aos outros, né? Pastores falando mal de outros pastores, apedrejando, porque não tem a visão do reino de Deus. E o nosso alvo é Jesus. Temos que pregar a Cristo, temos que amar a Deus, perdoar uns aos outros. E muitas pessoas estão vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, e acham que estão amando e servindo a Deus e odiando o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, pessoas que têm ódio de vizinho. E a Sagrada Escritura diz que nós temos que ter paz com todos. Olha, você que ouviu essa palavra, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Libera o perdão. Entendeu? Perdoa essa pessoa. Limpe o seu coração. Seja totalmente de Deus. Entendeu? A mágoa, o ressentimento é como um câncer. A maioria, 90% das pessoas que têm depressão foram pessoas que foram muito magoadas. Pessoas que têm problemas psicológicos, depressão, síndrome do pânico, são pessoas tristes, pessoas que foram muito magoadas, pessoas que têm trauma do passado, pessoas que têm mágoas. E isso é como um câncer, repito. A depressão é assim. Começa com isso, começa com mágoa, ressentimento. A pessoa ela não aceita, a pessoa começa a sentir ódio umas das outras e a pessoa vai acabando, ou seja, perdendo a vontade de viver, vai ficando com medo, vai tendo insônia, é dor de cabeça, a pessoa vai começar, tipo assim, a se isolar, porque a pessoa não vai ficar bem consigo mesmo. E vai devorando a pessoa, vai ter momentos que a pessoa vai começar a desmaiar, a pessoa começa a sentir dor de cabeça, ouvir vozes e, por último, a possessão, que é a possessão espiritual, a possessão demoníaca, que o espírito toma o corpo da pessoa. Mas começa como que começa? Com mágoa. É provado na ciência que as pessoas que têm mágoa, ressentimento, pessoas tristes, até o sistema imunológico da pessoa fica fraco. Mas só que a palavra nos ensina outra coisa. Que quando nós não liberamos o perdão, não perdoamos as pessoas, nós não temos paz com nós mesmos nem com ninguém. Por que a pessoa guarda essa mágoa no coração? Joga fora. Entendeu? Venha para Jesus. Olha, medita nessa palavra, ora a Deus. O rei Davi, ele fez uma oração a Deus. E ele fez uma oração a Deus assim: vê se há em mim algum caminho mau. Então ele pediu que Deus visse, e se visse nele, Senhor, olha dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. Então, a Sagrada Escritura diz, examine-se o homem a si mesmo. Você quer ser feliz? Quer ter paz com todo? Perdoa. Não adianta guardar mágoa, ressentimento. Volte-se para Deus. Olha, um forte abraço do pastor Giovanni. Até a próxima palavra. Reflita nessa palavra.